Nós estamos então caminhando na nossa série de estudos sobre a doutrina da igreja, e para cobrirmos o tópico da doutrina da igreja, nós temos dividido esse assunto em 4 unidades. A primeira unidade nós falamos sobre a natureza da igreja. Na segunda unidade nós cobrimos o assunto da autoridade da igreja. Na terceira unidade, que é a unidade que nós estamos estudando agora, nós estamos cobrindo sobre o propósito da igreja. E, finalmente, nós estudaremos no final o culto na igreja de Deus. Irmãos, é muito importante que nós gastemos tempo estudando a respeito desse tópico, porque se a igreja de Deus, ela deve funcionar nos moldes de Deus. Se a igreja de Deus, ela tem que funcionar de acordo com a maneira como Deus a idealizou. Nós não temos a liberdade de darmos à igreja uma função diferente daquela a qual por próprio Deus a fundou. E nós temos estudado a respeito da doutrina da igreja justamente para entendermos esses aspectos e aplicarmos também a nossa vida como igreja local. E isso tem sido muito prazeroso, pelo menos para mim, aprender mais a respeito desse tema tão importante e estar vendo nossa igreja absorvendo esses conceitos, aplicando conceitos que precisam ser realinhados e podermos então caminhar de uma maneira saudável como povo de Deus. Irmãos, como eu falei para vocês, nós estamos cobrindo o tema, a unidade do propósito da igreja. E dentro desse propósito da igreja, nós estamos trabalhando 3 subtemas. Nós cobrimos primeiro a respeito da missão da igreja, vocês lembram disso? Nós falamos sobre qual é a missão da igreja. Depois, dentro ainda do propósito da igreja, nós cobrimos na aula passada, finalizamos, a metodologia da igreja, ou seja, qual é o método que nós vamos empregar para alcançar a nossa missão, para cumprir a nossa missão. E agora, hoje, nós vamos iniciar um terceiro subtema dentro do propósito, que é o ensinamento da igreja. Isso é importantíssimo. Nós vamos cobrir o assunto do ensinamento da igreja. Irmãos, se você está aí antenado um pouquinho sobre o que acontece no cristianismo contemporâneo, você vai perceber que muitas igrejas têm abandonado suas raízes confessionais. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu perguntar para vocês, quantos de vocês sabem o que é uma confissão? Uma confissão de fé? Sabe? Ok, poucas pessoas. As igrejas cristãs, elas foram fundadas, por exemplo, quando nós olhamos a igreja cristã primitiva, elas foram fundadas sobre o ensinamento dos apóstolos, sobre o ensino dos apóstolos. Qual era a confissão doutrinária da igreja primitiva? O ensino doutrinário apresentado pelos apóstolos no Novo Testamento. E as igrejas, com o passar do tempo, elas foram organizando, sistematizando as suas crenças em documentos. Esses documentos levaram o nome de confissões de fé, ok? São confissões de fé. E as denominações protestantes, assim que elas iniciaram, as denominações históricas protestantes, elas organizaram os seus credos e confissões. Então você sabe que nós muitas vezes usamos e até ensinamos aos nossos filhos o credo apostólico. Dentro do catecismo nós ensinamos o credo apostólico para os nossos filhos. O que é o credo apostólico? Um resumo da doutrina. E nós temos então no credo uma revisão de uma confissão, ou um resumo de uma confissão. Agora eu pergunto para vocês, será que confissões de fé são importantes? Será que é importante uma igreja ter no papel aquilo que ela crê e poder dizer, é isso que nós cremos? O que nós temos visto nos nossos dias é que as igrejas contemporâneas, as igrejas dos nossos dias, elas têm abandonado suas raízes confessionais. Elas não querem mais abrir aquilo que elas creem. Na verdade, irmãos, vamos além. As igrejas contemporâneas, elas nem sequer têm querido se identificar denominacionalmente. Ou seja, não é mais igreja batista. Agora é a igreja do amor.
Não é mais igreja presbiteriana. Agora é a igreja da rocha. Não é mais igreja assembleia. Agora é a igreja da cidade. Então a ideia é você desvincular até mesmo denominacionalmente as igrejas. Vou além. Em alguns casos, nem mesmo o nome igreja tem sido mais usado. O que é descolado nos nossos dias é dizer comunidade. Venha fazer parte da... Acabou a energia? Venha fazer parte da nossa comunidade. Ou então aqueles mais descolados ainda, que querem parecer mais bonitões, né? É church. Porque quando a gente coloca o nome em inglês, tudo fica chique, né? Então agora é church. Então é a comunidade e é uma church. Então a gente olha para isso, qual é a razão disso, gente? O que está por trás disso tudo? Às vezes a gente pode achar assim, isso aí é buscar pelo em ovo, buscar sarna para se coçar, sabe? Não, gente. Muitas vezes isso tem uma intenção por trás. Eu vou apresentar para vocês só um pequeno material que isso aqui é uma confissão de fé. Está vendo isso? Esse livro é uma confissão de fé batista do ano de 1689. Ok? É o principal credo que regeu as igrejas batistas, desde a sua fundação, que foi basicamente no ano de 1600. 1609 começam os batistas, pouco depois, entre 1609 e 1611. Pouco depois, uma das primeiras coisas que os batistas fazem é o quê? Sistematizar o que eles creem num documento. E esse documento levou o nome de Confissão de Fé Batista. Em alguns contextos de Londres eles vão chamar. No nosso caso, no Brasil, ela é muito mais conhecida como Confissão de Fé Batista de 1689. Ok? Essa confissão de fé é o quê? Nada mais é do que uma sistematização de todas as doutrinas das Escrituras. Então, por exemplo, no capítulo 1, ele vai tratar sobre a doutrina das Sagradas Escrituras, bibliologia. No capítulo número 2, ele vai tratar sobre Deus e a Santíssima Trindade. No capítulo 3, ele trata sobre os decretos de Deus. No capítulo 4, a criação. No capítulo 5, sobre a divina providência. No capítulo 6, ele vai tratar sobre a queda do homem, o pecado e o castigo dele. Capítulo 7, ele vai dizer sobre as alianças de Deus. No capítulo 8, sobre Cristo, o mediador. No capítulo 9, sobre o livre-arbítrio. No capítulo 10, sobre o chamado eficaz. No 11, ele fala sobre a doutrina da justificação. No 12, sobre a adoção. No 13, sobre a santificação. No 14, sobre a fé salvífica. E no capítulo de número 15, ele vai tratar sobre a doutrina do arrependimento para a vida e salvação. Depois disso, ele continua tratando uma série de outras doutrinas, uma série de outros assuntos que são essenciais para a vida cristã. Esses assuntos foram colocados nesse livro porque são importantes. Todos os cristãos, naquela época e nos nossos dias, precisavam ter uma compreensão bíblica sobre esses temas. Precisavam saber sobre, por exemplo, no capítulo 16, vai cobrir sobre as boas obras. Precisamos entender o que é isso. Sobre a perseverança dos santos, sobre a segurança da graça e da salvação. No capítulo 19, sobre a lei de Deus. No 20, sobre o evangelho e a extensão da sua graça, no 21. Sobre a liberdade cristã e a sua liberdade de consciência. Sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Todos esses são temas que estão sendo cobertos aqui. E ele vai cobrir todos os temas importantes para a vida cristã e para o funcionamento de uma igreja local. E as igrejas dos nossos dias, e os crentes dos nossos dias, debocham disso. Desconhecem completamente esse tipo de material. Sabe por que muitas vezes eles fazem isso? Sabe por que isso tem se tornado fora de moda? E eu já disse para vocês que eu não tenho a intenção de ser da moda, né?
Por que eu quero trazer as coisas antigas? Porque elas são relevantes. Esses artigos, essas confissões, esses documentos são importantes, foram importantes e ainda são importantes para a vida do cristão. Então, irmãos, por que nos nossos dias, muitas vezes, as igrejas têm aberto mão desses documentos tão importantes? Para crescer. Em nome da inclusão, as igrejas têm medo de se definir e dizer às pessoas aquilo que elas acreditam. Elas querem deixar as doutrinas o mais subjetivo possível. As antigas confissões de fé, elas determinam muito uma direção. O que eles querem? Deixar aberto. Assim, eles podem ter pessoas que acreditam de um jeito, de outro. O importante é, acredite ou não acredite, venha. A gente quer você aqui. Mesmo que você não acredite em nada. Só queremos crescer. O cristianismo contemporâneo, ele parece muito satisfeito em definições generalistas e vagas. O objetivo da igreja hoje não é conhecer a Cristo, é experimentar Cristo. As pessoas querem ter uma experiência com Deus. E essa nova atitude, ela pode ser exemplificada muito bem numa declaração que alguém uma vez postou no Facebook. Olha o que diz. Presta atenção, eu vou ler para você. Teologia e doutrina são muito raramente, abre parênteses, se é que de alguma forma já foram, amigas de Jesus. Ok? Teologia e doutrina são muito raramente, se é que alguma vez foram, amigas de Jesus. Elas são bem intencionadas, mas o inimigo não ama nada mais do que ver os filhos de Deus renunciando a um relacionamento de amor vibrante e apaixonado com Deus e substituindo por declarações doutrinárias e teses. Por favor, nunca abra a Bíblia para encontrar o que dizer aos outros sobre o que você acredita. Abra a palavra de Deus para estar na presença dEle, para falar com Ele e para que Ele fale com você. Jesus odeia ser estudado. Ele é uma pessoa e convida você a conhecê-lo. Que bonito, né? Pena que heresia. É lindo. Isso parece até espiritual, né? Você fala, olha só, pastor, esquece esse negócio de teologia. Jesus, ele não quer ser estudado. Jesus quer ser conhecido. Precisamos ter um relacionamento de intimidade. Precisamos experimentar a Cristo. Agora eu pergunto, é possível alguém conhecer a Cristo sem conhecer as Escrituras? É possível? Porque o próprio Cristo disse que as Escrituras testificam a respeito da vida eterna. E são elas que testemunham a respeito de quem? Dele mesmo. Então, se você quer conhecer a Cristo, se você quer ter um relacionamento com Cristo, aonde você tem que ir? Nas Escrituras. Você tem que abrir a Bíblia. Você tem que estudar. Irmãos, afirmações assim podem parecer muito espirituais, mas são heresias, são contraditórias. Alguém que afirma isso está fazendo uma declaração doutrinária, ok? Alguém que diz que não deve ter doutrina, está estabelecendo doutrina, dizendo que aquilo que ele está dizendo é a doutrina que se precisa ser acreditada. Percebe? A própria pessoa está estabelecendo algo. A única verdade é, estão substituindo documentos históricos que foram escritos e provados pelo tempo, pelo que elas acham, pelo que elas entendem melhor. Aqueles que fazem tais afirmações, irmãos, estão fazendo declarações doutrinárias e dizendo aos outros o que eles devem acreditar. E eles acabam substituindo agora as confissões de fé por concessões experienciais e místicas. Ok? É isso que eles fazem.
Como eu falei para vocês, nós poderíamos citar várias razões pelas quais o cristianismo contemporâneo tem substituído as confissões doutrinárias por generalidades vagas e imprecisas. Existem várias razões que eu poderia pontuar para vocês, mas eu quero destacar quatro principais, e na verdade a principal de todas é a quarta, que vai ser a razão de tudo, mas eu vou participar com vocês dessas quatro, e nós vamos focar principalmente na quarta. Mas a primeira razão pela qual o cristianismo contemporâneo tem substituído as confissões doutrinárias é pela indiferença. Tratam as confissões de fé como documentos indiferentes. A segunda, por ignorância. Não sabem do que se trata e por isso não valorizam. Você não tem como valorizar algo que você não conhece. Terceiro, pelo pragmatismo. Ou seja, o que é pragmatismo? Se funciona, então parece que igrejas que não são confessionais crescem mais. Então, se lá está funcionando, vamos trazer isso para nós, para que nós possamos crescer também. E a quarta e última razão é o misticismo. É aquela questão da experiência. A pessoa não quer conhecer a Deus, ela quer ter uma experiência com Deus. E para ter essa experiência, tudo gira em torno das emoções. Isso é perigoso demais. Ok? Então, como eu falei, dentre essas quatro razões, o misticismo, esse contexto de experiencialismo que muitas vezes as igrejas, essa atmosfera de emocionalismo que as igrejas têm criado, é a principal razão pela qual as confissões de fé têm sido descartadas pelo cristianismo contemporâneo. Vamos começar então pelo primeiro ponto, onde eu quero cobrir com vocês a questão da primeira razão, a indiferença, ok? Então, as confissões de fé nos nossos dias não são adotadas pelas igrejas e elas não são ensinadas aos membros por causa da indiferença. Alguns cristãos simplesmente não enxergam nenhum valor nas confissões de fé. Para eles, elas são irrelevantes, não servem para nada. Eles pensam mais ou menos como aquela declaração que eu li para vocês que alguém fez no Facebook. Ok? Deus não é para ser estudado. Ele é uma pessoa que nós precisamos ter relacionamento. Eles pensam que a doutrina não é assim tão importante, desde que a pessoa ame a Jesus. O importante é, você ama Jesus? Então o importante é isso. Agora eu pergunto, se você não tiver um conhecimento doutrinário a respeito de quem é Jesus, eu pergunto, qual Jesus você está amando? Qual Deus você diz amar? Porque Deus se revela aonde? Na sua palavra. Aonde nós temos que recorrer para conhecer a respeito de quem Deus é? Existe algum outro lugar fora a palavra? Por mais que nós tenhamos manifestações da revelação de Deus, Deus se revela através da criação? Sim ou não? É a revelação geral. Deus se revela através da criação. A própria palavra de Deus nos diz que declaram os céus a glória de Deus e toda a sua grandeza. Então nós podemos olhar para toda a criação, nós podemos olhar para toda a beleza da criação e afirmar uma coisa: alguém fez tudo isso. Não é possível que isso aqui surgiu do nada. Qualquer pessoa minimamente honesta vai afirmar isso. Só que não é obra do acaso. O acaso não pode criar algo tão perfeito assim. Apesar de que tem pessoas que afirmam que é obra do acaso. Porém, a pessoa pode chegar à conclusão de quem é essa pessoa que fez isso e qual é a condição dela hoje diante dessa pessoa que fez a criação, através de olhar para a criação de Deus, para que ela tenha conhecimento mais detalhado sobre quem foi que fez e qual é a posição dela diante desse Criador. Ela precisa dar um passo à frente. Ela não tem mais condições de ter essas conclusões baseadas na revelação geral. Ela precisa ter acesso à revelação especial. E a revelação especial se dá através de quem? De Jesus e através da sua palavra. Deus se revela à humanidade
na pessoa de Cristo e na palavra escrita. Então, se queremos conhecer mais a respeito de Deus, não encontraremos um outro meio nos nossos dias que não a palavra. Quando Cristo veio a este mundo, as pessoas tiveram a oportunidade de olhar para o Criador, o Filho de Deus, e ele, conforme Colossenses diz, é a imagem do Deus invisível. Então, ele foi a personificação. Conforme João vai dizer, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Durante um período na história da humanidade, a humanidade teve o privilégio de ter presente, pisando nessa terra, o Criador dos céus e da terra. Porém, o texto nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A humanidade o descartou, o desprezou. Como reflexo disso, hoje, nós temos acesso a esse mesmo Deus que um dia esteve presente nessa terra. Através do quê? Da palavra. A palavra, o Verbo que se fez carne, ele se revela para nós através das Escrituras. Então nós não podemos agir com indiferença. Sabe quando nós vemos que as pessoas não levam a questão da confissão de fé, das verdades doutrinárias da igreja a sério? É quando elas procuram uma nova igreja para se juntar. Quais são os critérios que muitas vezes são levados em consideração? A pessoa olha para tudo, basicamente. Ela olha para as programações, se ela tem filhos, ela olha para as crianças, ela olha, tem classe para o meu filho, tem escola dominical, se ele tem filhos adolescentes e jovens, tem programação para adolescentes, tem programação para jovens. Se é um mais exigentezinho um pouquinho, vai falar, tem estacionamento? Porque se não tiver estacionamento, eu vou parar meu carro aonde, né? Nós queremos comodidade, a gente está acostumado na era do shopping, né? Então a gente quer chegar na igreja e ter as mesmas comodidades, né? A gente quer estacionamento ali, coberto de preferência. Aí você começa a olhar para a estrutura e fala, e aí, lá é ventilador ou ar-condicionado? Porque eu quero o quê? Ar-condicionado. Esse negócio de ventilador é coisa de pobre, né? Então eu quero ar-condicionado. Aí a gente começa a colocar e olhar para várias coisas. A gente olha também para música, fala, para mim música é importante. Se eu ver a bateria lá na frente, eu nem entro. A gente coloca esses critérios ali, como sendo esses que caracterizarão uma boa igreja. Mas o que de verdade caracteriza uma boa igreja? A crença doutrinária, que vai redundar na palavra, que vai redundar em como a igreja prega a palavra. Não são programações atraentes, não são eventos para todas as faixas etárias, não é uma estrutura bonita, não é um pastor bonito. Eu sei que esse é o caso de vocês têm isso, eu entendo isso. Só que não, né? Não é essa a questão. O que deve ser levado em consideração é o que essa igreja crê. O que essa igreja crê. Porque o que ela crê vai determinar o que ela faz. Entenda? Aquilo que uma igreja crê determinará aquilo que ela vai fazer. E muitas pessoas se juntam a igrejas cujas quais elas não têm a menor ideia do que elas creem. Eles olham para a estrutura, eles olham para aquilo que está sendo oferecido aparentemente bom, e eles falam, legal, é isso que eu quero. E não sabem de nada. Irmãos, o pessoal que está na classe de novos membros já tem coberto esse material aqui comigo há meses. Sabe o que é isso aqui? Membresia importa. Curso para batismo e novos membros. Tudo isso aqui é material que eu passo com eles. Página por página. Sabe o que nós estudamos hoje? Disciplina eclesiástica. Nós temos estudado isso há 3 semanas. E eu tenho mostrado para eles, passo a passo, na aula, sobre a disciplina eclesiástica, que leva o seguinte nome, só para você ter uma noção. O tópico dessa lição é o seguinte: restaurando os que caem, nossa declaração com respeito à disciplina na igreja. Nós queremos que todos aqueles que chegam à nossa igreja,
saibam exatamente o que nós cremos a respeito desse tópico em específico. E alguns saem dali com os olhos arregalados, né? Falam, nossa, a coisa é assim? É assim. Antes de entrar, a gente já mostra o cartão de visitas. E eles sabem, a gente está gastando muito tempo estudando isso em detalhes. Um dos tópicos das lições que nós estamos passando com eles aqui é o que nós ensinamos. Basicamente é nossa declaração de fé. O que nós entendemos a respeito de Deus, da palavra, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, da escatologia, cada uma das doutrinas. Eu gasto tempo com eles, lendo, explicando e respondendo perguntas. Passo a passo. Vários desistem no meio do caminho. E eu sou grato por isso. Porque provavelmente dariam problemas lá na frente. Agora, aqueles que ficam geralmente chegam muito mais estruturados. Eu fico triste por um ponto. A grande maioria de vocês não tiveram a oportunidade de passar por algo assim quando se tornaram membros, porque isso foi algo que foi sendo desenvolvido com o passar do tempo. Mas é importante, eu quero que cada um de vocês, com o passar do tempo, tenham esse mesmo conteúdo. E por isso, o próximo material que nós vamos estudar como igreja na escola dominical, assim que nós terminarmos esse da doutrina da igreja, é um que eu passei com eles também, que é Fundamentos da Fé. 13 lições para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Basicamente, 13 lições que vão dar... O que são fundamentos? O alicerce. O que todo crente tem que saber para pelo menos dizer que é crente. Nós vamos passar por isso. Nós queremos que todos os crentes da Igreja Batista Nova Vida não tratem doutrina com indiferença. Ok? Nunca achem que doutrina é coisa só para pastor. E se um dia você for sair daqui, por mudança geográfica, para algum outro lugar, a primeira coisa que você faça, está ouvindo? A primeira coisa que você faça é procurar uma igreja e olhar o que essa igreja crê. O que essa igreja crê. Não é para você olhar para o prédio, não é para você olhar se tem pessoas bonitas, não é para você olhar se tem música que te agrada, não é para você olhar se o pastor é gente boa, é para você olhar que aquela igreja crê na doutrina. Várias pessoas que fizeram isso, que estavam mudando por alguma razão, procurando alguma igreja, já me falaram, pastor, estou pensando em ir tal igreja ali e tal. Eu falo, ok, cadê a confissão de fé? Eu quero saber o que eles creem. Manda para mim que eu leio e vou poder saber se é uma boa igreja ou não, pelo menos baseado no que lê. Se aquilo é na prática é outra história, né? Mas pelo menos baseado naquilo que está escrito. E se uma igreja não expõe aquilo que crê, eu já fico com uma interrogação muito grande, porque mostra que não tem seriedade naquilo que realmente quer passar para as congregações. E se você entrar no nosso site, na nossa igreja, você vai encontrar lá o que cremos. Está lá, exposto, você pode ler e entender passo a passo. Muitos não dão valor para as confissões de fé, porque as tratam como indiferentes. Para eles, todas as coisas ao redor são mais importantes do que a doutrina. Então, qual é a primeira razão pelas quais as igrejas não adotam confissões de fé? Indiferença. A segunda, como eu falei, elas estão meio interligadas, né? É a ignorância. Ignorância. Geralmente esse grupo de pessoas consiste daqueles que orgulham-se em dizer que a confissão deles, eles não precisam de uma confissão de fé, porque a confissão de fé deles é a Bíblia. Ok? Eles dizem, não, a gente não precisa de confissão de fé. Eu não estou com a minha Bíblia aqui agora. Mas ele fala, minha confissão de fé é a Bíblia. Aqueles que se orgulham desse tipo de posição, a gente chama de posição anticredal, ou seja, pessoas que são contrárias a credos e confissões, geralmente pensam que um credo ou uma confissão toma o lugar da palavra de Deus como a autoridade suprema de fé e de prática. E isso não é uma verdade. Como bons batistas que somos, nós sempre afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de quê? De fé e de prática. E por mais que alguém diga, eu não preciso de um credo ou de uma confissão de fé, porque a Bíblia para mim é suficiente, por mais que essa pessoa seja bem intencionada,
no mínimo ela está desinformada, porque uma coisa não exclui a outra. Um autor chamado B.H. Carroll, ele explicou o seguinte: nunca houve um homem no mundo sem um credo. Vou repetir. Nunca houve um homem no mundo sem um credo. O que é um credo? Um credo é o que você acredita. O que é uma confissão? É uma declaração do que você acredita. Ok? O que é um credo, gente? Um credo é aquilo que você acredita, é aquilo que você crê. O que é uma confissão de fé? É aquilo que você diz a respeito daquilo que você crê. Isso. Ali você está confessando aquilo que você crê. Ok? Então, essa declaração que você faz, ela pode ser oral ou ela pode ser de forma escrita, mas o credo está lá. Ou explícito ou implícito. Qual que é o argumento desse autor, irmãos? Qual é o argumento de Carroll? O argumento dele é o seguinte: ele diz que é impossível, prestem atenção, é impossível você não ter um credo ou uma confissão de fé. Por mais que você nunca tenha organizado isso em palavras, por mais que talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas você crê em alguma coisa. A respeito de Deus, a respeito de você mesmo e a respeito da palavra. E você tem uma confissão de fé. Então, só porque uma igreja se recusa a adotar uma confissão de fé, ou a expor a sua confissão de fé de forma escrita, não significa que ela não tem uma confissão de fé. Ela tem. A única questão é que ela se recusa a colocar isso no papel e se recusa a que os outros saibam de forma bem clara aquilo que ela crê a respeito das doutrinas. Mas ela crê em alguma coisa. Tem que crer. Tem que acreditar em alguma coisa. Só que muitas igrejas não querem. Não querem expor isso. Dizer, eu não tenho um credo senão a Bíblia, é como dizer, meu único credo é a minha compreensão da Bíblia. Deu para entender? Dizer, eu não tenho um credo senão a Bíblia, é como dizer, o meu único credo é a minha compreensão da Bíblia. Ou seja, o que manda é o que eu acho. É isso que você está dizendo. A sua confissão de fé é baseada no que você acredita ou escolheu acreditar. E você não tem nem a coragem de escrever isso, ou de falar isso de forma oral para alguém, para colocar à prova aquilo que você crê, para ver se está de acordo com a palavra. O fato de uma igreja ser encarregada de pregar e de ensinar a Bíblia é uma evidência de que a igreja ela deve fazer com que sua interpretação da Bíblia seja conhecida por todos. O que eu quero dizer, irmãos? Muitas pessoas não entendem a importância ou não valorizam os credos e as confissões por ignorância. Algumas porque nem sabem o que é um credo, nunca ouviram falar sobre confissão de fé e nunca ouviram falar sobre catecismos. O que são catecismos? Vocês já sabem. São maneiras didáticas de se ensinar o que você crê. É uma maneira de ensinar doutrina através de perguntas e respostas. Por exemplo, quando você pergunta para uma criança, o que é um redentor? O que é o Criador? Quem é Deus? Quem fez você? Todas essas coisas, todas essas perguntas que nós estamos ensinando para os nossos filhos, semana após semana, nós estamos fazendo o quê? Ensinando para eles o quê? Doutrina, confissão de fé. Baseado no quê? Nas Escrituras. O pacto da igreja, as igrejas batistas, geralmente elas se debruçam nesses documentos, né? Nós temos uma declaração de fé, nós temos um pacto da igreja. O pacto da igreja é como nós vamos viver à luz do que nós cremos. Ok? O pacto é uma série de normativas que vão nos ensinar
à luz daquilo que nós cremos, como nós devemos viver a nossa vida. Então, é mais prático. É a parte prática da doutrina. No credo, na confissão de fé, nós temos a parte teórica. E ali no pacto da igreja a gente tem, à luz daquilo que nós cremos, como nós vamos viver de forma prática. Então lá quando você vai começar o pacto da igreja, né, ele vai tendo sido levados pelo Espírito de Deus, ao crer no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, entramos na presença de Deus e dessa congregação muito solene e alegremente no seguinte pacto, né, como um corpo e Cristo no seguinte pacto. Aí tem lá todas as áreas que a gente vai crer ou viver de acordo com aquilo que nós cremos. Ok? São dois documentos complementares dentro da história da igreja. E entenda, mais um documento que a maioria das igrejas batistas desconhecem. E são documentos basicamente dessa mesma época ali, de 1700, 1600 e alguma coisa. Então, sem dúvida, são documentos caros, são documentos importantes. Então, segunda razão porque muitas igrejas elas não adotam e talvez até menosprezem os credos e as confissões é por causa da ignorância. Ou por não saber o que é, do que se trata, e por causa disso você não tem como valorizar algo que você não conhece, ou porque no auge da sua arrogância dizem, eu não preciso de nenhum credo porque eu já tenho o meu credo é a Bíblia. Legal, mas essas pessoas desconhecem muitas vezes como defender o seu credo abrindo a Bíblia. E o credo, ele é uma organização, a confissão de fé, uma organização daquilo que você crê à luz das Escrituras. Então, tudo que você afirma numa confissão de fé tem que estar embasado aonde? Na Escritura. E você vai encontrar isso num credo. Você vai encontrar isso numa confissão de fé. Cada vez que você tem um tópico, um ponto, você tem versículos que embasam aquilo. Então, tá vendo aqui? Sobre a comunhão dos santos, tem um ponto e versículo, tudo versículo para embasar aquela posição. Aqui tem o ponto e os versículos, o ponto e o versículo, o ponto, versículos, o ponto, versículos. E a confissão de fé, ela é inteirinha, estruturada dessa forma. Qual que é a terceira razão? Qual que é o terceiro motivo pelo qual muitas igrejas menosprezam e não dão valor nos nossos dias às confissões de fé? Pelo pragmatismo. Pragmatismo. Então, outra razão pelas quais as igrejas não querem se definir doutrinariamente é por pensarem que as confissões públicas de fé são muito restritivas. Ou seja, as confissões de fé, se uma igreja quer ter, guarda escondidinha. Porque se algumas pessoas souberem o que a gente crê sobre determinados assuntos, pode ser que elas não vão se sentir confortáveis aqui. Pode ser que elas não vão querer permanecer aqui. Então, se a gente crê a respeito de alguma coisa, vamos esconder isso o melhor possível. Porque quanto mais inclusiva a igreja for, é melhor. É isso que muitas vezes as igrejas querem fazer nos nossos dias. Então eles querem ter no mesmo lugar pessoas que creem na continuidade dos dons e pessoas que são cessacionistas. E para podermos ter os dois, então a gente não ensina nada a respeito disso. A igreja não tem nenhuma posição a respeito disso. Então chega aqui, um está falando em línguas, o outro está tendo unção, o outro está pulando, o outro está sapateando, está tudo certo. E o outro está... O importante não é o que eu creio. O importante é eu incluir essas pessoas. O importante é a porta estar aberta e quanto mais gente estiver chegando, melhor. Porque o conceito agora é o seguinte, mentes abertas, corações abertos e portas abertas. O conceito é esse. Vamos ser inclusivistas. E o credo, ele é exclusivista. Uma confissão de fé, ela restringe. Ela coloca barreiras de proteção em determinados temas e assuntos e fala, não, à luz das Escrituras nós entendemos esse tópico dessa forma. E a gente vai lá e coloca no papel aquilo. E se você não crê dessa forma, você não pode estar naquela comunidade de fé. Entende? Como é restritivo? Então você tem tópicos assim. Ou como eu disse, questões doutrinárias, né? Você diz assim, não, eu sou continuista. Ou seja, para mim, dom de línguas é atual.
pode ser usado nos nossos dias. Bom, você vai ter problemas aqui na nossa igreja. Entende? Porque nós não cremos dessa forma. Nós cremos que o dom de línguas foi um importante dom fornecido na igreja primitiva, mas que ele cessou. E nós vamos falar e falamos isso na classe de novos membros. Ok? Se alguém chega aqui com uma posição assim, ele vai falar, não posso ser membro da igreja. Não posso, porque não é dessa forma que nós cremos nesse ensino. Não, esse é um exemplo, mas existem vários outros. E todo nosso pensamento está fundamentado nas Escrituras. Você vai falar, mas por que, pastor? Vem para a classe de novos membros e você vai ter a oportunidade de saber o porquê. Porque lá eu sento e eu explico. Eu explico cada passo. E quando nós cobrirmos esse material aqui, em um dos tópicos eu vou trabalhar sobre os dons do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar sobre esses conceitos de continuidade e descontinuidade dos dons. Então, é importante que nós saibamos. E uma igreja honesta, ela não somente tem que crer, ela tem que colocar isso no papel e mostrar o que ela crê e defender o que ela crê. Detalhe é que tem muita gente que não tem base bíblica para defender o que crê. Então é melhor eu não colocar num papel para eu não ficar em saia justa e ter que defender o que eu não sei. Então muitas igrejas caem nessa linha também. Mas principalmente é o pragmatismo. Então, por exemplo, elas não vão querer tratar sobre a doutrina da depravação do homem. Por quê? Porque isso vai ofender. Vai ofender as pessoas, vai ofender os visitantes, pode impedir pessoas de virem à igreja quando elas souberem sobre a doutrina da eleição. Então, vamos deixar esses assuntos para lá, vamos pular. Gente, se a gente for pular cada assunto que ofende alguém, estamos lascados. Só vou pregar o quê? Porque sempre... pastor, não fala sobre mentira não, porque tem uma pessoa ali que está, né? Pastor, não fala sobre adultério, porque tem alguém... pastor, não fala sobre, sei lá, homicídio porque tem alguém. Estamos fritos. Eu vou ter que restringir, igual como diz a piada, né? O pastor levantou para pregar na igreja, aí enquanto ele levantava, ele passa alguém e fala, não fala sobre fofoca não, porque a esposa aqui do maior contribuinte financeiro da igreja, ela é meio fofoqueira, né? E se o marido dela, se ela ouvir isso, ele vai acabar saindo da igreja, né? Aí o pastor fala, tá bom, então fofoca eu não posso falar, deixa eu riscar aqui. Aí ele continua vindo, vem outra pessoa, não fala não sobre ficar irado, porque assim, o vice-moderador da igreja aqui, ele é muito irado. Ele estoura com muita... Então não fala sobre explosão de ira não, ele vai lá e risca, né? Aí ele chega, continua caminhando em direção ao púlpito, né? Vem mais alguém ali e fala, pastor, seguinte, não fala sobre dízimo e oferta, porque, assim, tem pessoas aqui que não dão dinheiro, não contribuem de forma alguma, mas sempre estão aqui. Se falar sobre isso, elas vão embora. Então, não fala sobre contribuição financeira, não fala... Ele vai lá e risca, então não posso. Ele chega lá no púlpito e fala, gente, olha, eu vim pregar hoje, mas de verdade eu não sei mais o que fazer, porque eu não posso falar sobre fofoca, eu não posso falar sobre adultério, eu não posso falar sobre finanças. Aí, o que eu vou falar? Daí vem alguém e levanta, pastor, fala sobre judeu, porque não tem nenhum judeu aqui na igreja. É assim que vai ser, porque sempre alguém vai ser ofendido. A palavra de Deus é assim, ela é uma faca, é uma espada de 2 gumes. O que você faz com uma espada? Carinho? A espada fere. Irmãos, em nome de crescer, em nome de parecer inclusivistas, as igrejas têm aberto mão das confissões de fé e dos credos. E isso tem trazido sérias consequências. Mas a razão principal é o misticismo emocionalista.